Ela começou vendendo no quarto de casa. Hoje tem um espaço novo, um nome novo e uma história que muita gente acompanhou de perto. Hoje vamos conversar com a Luana, idealizadora da loja Casa de Lua e da Asmei. Está começando o podcast Control Alt Futuro. Luana, bem-vinda ao podcast Control Alt Futuro. Muito legal te receber por aqui. E já vou te pedir para a gente começar que tu conte um pouco para a gente um pouco desses teus grandes desafios que tivesse aí, já quando tudo começou lá há 8 anos atrás. Bruna, Léo, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar hoje aqui conversando um pouco com vocês. Então, meu nome é Luana, tenho 31 anos, comecei a empreender faz 8 anos com a Delua Store na época, que agora somos Casa Delua, mas a gente vai conversar hoje sobre esse novo ciclo. Eu comecei em 2018, em maio de 2018. Na época eu estava na faculdade, eu sou formada em Direito pela Universidade Católica. Fui bolsista ProUni na época, então eu sempre trabalhei e estudei durante a graduação. Nisso eu estava há alguns meses com o meu marido, que na época era meu namorado, com o Leandro, e eu trabalhava, fazia rendas extras, além de estudar, estagiar. Eu trabalhava como recepcionista, fazia panfletagem também, ações para ganhar um extra, né? Só que final de semana eram os únicos dias que a gente conseguia se ver, porque ele trabalhava também, tinha a rotina bem corrida. E aí chegava final de semana, eu estava ou trabalhando em algum evento, fazendo alguma ação, e a gente não conseguia se ver tanto. E aí ele falou, tu tem que encontrar algo para ser mais independente, na verdade, ter mais liberdade de horários, né? Empreender mesmo, de fato. Isso. E aí eu falei assim, mas o que eu posso fazer? Na época eu tinha R$700 que eu juntei de uma ação que eu fiz pra iFood. E aí esse valor era o único que eu tinha na minha conta. Porque eu sempre gostei de ser independente, de ter o meu dinheiro. Na época eu morava com os meus pais. Gosto muito de falar também dos meus pais, né? Que são pessoas bem simples, humildes. Meu pai trabalhou na roça, na infância, na adolescência. Minha mãe começou a trabalhar como um babá com 12 anos. Porque ela veio da colônia para a cidade. Então, eu sempre aprendi com os meus pais que tudo na vida a gente conquista com trabalho. Então, eu sabia assim, se eu quero crescer, vai ser trabalhando. Não existe um meio mais simples e mais fácil. Então, eles sempre me orientaram a ser uma pessoa para trabalhar, de ir atrás das coisas que eu queria. Então, eu sempre gostei de ser independente. E aí, eu não conseguia juntar dinheiro, porque o dinheiro entrava, eu gostava de ir lá comprar as minhas coisas. Aí, tinha um evento, alguma coisa que eu queria participar, eu ia lá e não precisava pedir para os meus pais. Então, jovem, né? Super jovem. Não era de juntar dinheiro, mas tinha esses R$700. E aí, eu no telefone com ele, mas o que eu faço com esse dinheiro? Não sei o quê, não sei o quê. Aí, nisso, eu vi na época no Facebook um anúncio de uma moça aqui em Pelotas que ela estava revendendo produtos de São Paulo, roupas, para quem queria começar um negócio. E para mim era exatamente o que eu precisava, porque eu não tinha dinheiro para ir até São Paulo comprar os produtos. As vendas online naquela época não eram como hoje, que semanalmente eu compro online dos meus fornecedores. Eu precisava ir até lá ou que alguém trouxesse. Tinha muita função de golpe, tinha a questão de compra mínima ser um valor alto. O frete em si já era um valor bem considerável. Então, só a passagem para ir a São Paulo naquela época era em torno de R$600, R$700. E aí eu comprei 7 peças de roupa com ela, que deu R$350. Criei a página no Instagram. Foi uma das primeiras lojas online em Pelotas, porque não era algo tão comum como hoje, que o Instagram se tornou, né? Uma plataforma muito focada para vendas. Eu já ia te perguntar isso, ia dizer, olha, eu acho que foi uma das primeiras mesmo. Então, não era tão comum. As pessoas também tinham bastante receio de comprar de lojas online, porque, como é que eu não vou ver o produto? Como é que eu não vou experimentar? Se não servir, se for golpe. Então, foi bem difícil no início também de ter a confiabilidade. Quebrar essas objeções. Exatamente, dos clientes. E aí, comprei 7 peças de roupa, anunciei as 7 peças de roupa, vendi em 2 dias. Aí, dos 350, eu fiz R$700. Comprei mais 14 peças de roupa, que eu fui multiplicando. Vendi em uma semana.
E a Delua começou exatamente assim. Tá, e como é que tu compravas assim? Como é que começou? Era o teu gosto pessoal ou tu investigava tendências? Como é que Eu, começou isso? eu sempre fui ligada na parte de moda. Eu sempre gostei, assim, de moda. Gostava muito de comprar roupa, de me vestir bem. Então, eu fui tanto pelo meu gosto pessoal, porque na minha cabeça eu pensava assim, ó. Se eu não vender essas 7 peças de roupa, Claro, Entendo. fica pra ti. ficarei com É justo, elas. é justo. Pena. Teve trabalho de até lá comprar, né? E aí também fui pela questão das tendências, né? Que hoje não é o. Lá na Delua, como a gente já sabe exatamente quem é o nosso público-alvo, a gente não vai somente por tendências. Uhum. Mas é importante tu ter essas opções também quando as clientes procuram. E tu já te sentias assim desde pequena, um pouco mais jovem, já com esse olhar empreendedor, ou tu te construiu com o tempo, fazendo de fato, atuando de fato em vendas? Eu sempre gostei de vender, sempre fui muito vendedora. Vender, pulseirinha, vender doce. Eu sempre tive isso em mim, mas não sabia que era ser empreendedora. Também na adolescência eu comecei a participar de alguns grupos no Facebook que era de venda de roupas usadas, assim, brechó. Então eu acabei também já vendendo muitas peças que eu já não usava e tudo mais por ali, mas eu não sabia que eu tinha essa veia empreendedora. Isso daí eu acho que eu desenvolvi com o tempo, até porque eu não venho de uma família empreendedora. Os meus pais não são empreendedores. Eles também, agora, eu sei que eles, desde o início, eles sempre se orgulham muito da minha trajetória. Mas no início eles ficaram bem receosos, assim, de... Ah, minha filha, tu tá largando uma graduação pra ir atender atrás de um balcão, né? E será que isso vai dar certo? Ah, fulano abriu loja e fechou. Ah, o mercado tá saturado. Então, eu sabia que isso eram formas deles me protegerem de me frustrar, de me decepcionar. Eles sabiam também o quanto não seria fácil, o quanto eu abdicaria de muitas coisas para empreender, mas eu sei que é só questão de proteção mesmo. Sim, e deu tudo certo. Tá tudo certo. E hoje vives uma realidade bem legal. E essa realidade foi imaginada já naquela época, a atual hoje. Esse foi o sonho. Não. Naquela época, vamos pensando assim, quando eu comecei a empreender, foi pela questão de uma renda extra mesmo. Eu não imaginava abrir loja, eu não imaginava ter equipe. Eu imaginava assim, durante a faculdade eu A vou. curto prazo. Um retorno financeiro a curto prazo. Exatamente, para ter uma outra renda e tudo mais. Só que eu fui me apaixonando por isso. Eu realmente amo o que eu faço. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser empreendendo, principalmente na parte de moda. Eu realmente me encontrei nisso, porque durante a graduação de Direito, eu adorava a faculdade, eu fiz vários estágios, tive muitas oportunidades ali. E realmente eu me dediquei, tanto que no 4º semestre eu já não tinha mais horas complementares, porque eu já tinha feito todas. Eu realmente me dediquei muito. E quando eu me formei em 2020, foi na pandemia. Ali eu não tinha perspectiva. Por quê? Porque não tinha prova da ordem, não tinha nem ainda uma definição de data, né? A gente não sabia quanto tempo aquilo levaria. Então, eu não podia advogar ainda. Eu não... concurso, muito menos. Até porque, né? Quando saísse algum edital. E também, naquele momento, eu não tinha para onde ir. Na minha família não tem ninguém da área de advocacia. E querendo ou não, existe muito isso no meio de quem vai te colocar ali, quem vai te dar uma oportunidade. E então eu estava sem perspectiva, eu já adorava o que eu fazia. A loja cresceu muito durante a pandemia, porque enquanto o mercado estava aprendendo a vender online, a gente já sabia. Então foi quando eu tive a certeza que realmente eu queria aquilo para minha vida. E em que momento que tu pensou que tinha que ir pro físico também? Sair ali do digital, das vendas digitais e abrir uma loja realmente e com funcionárias? Foi em 2020, porque quando começou a pandemia, inicialmente foi um momento de incerteza. Na época, as minhas aulas ficaram à distância, eu era estagiária na época na Polícia Federal. Eu ia 1, 2 vezes. Eu ia 1 ou 2 vezes na semana, porque era toda aquela questão das limitações, né?
E nisso foi questão de um mês e meio depois que tinha começado a pandemia, que eu comecei a estudar o mercado, eu pensava assim, tá, mas ninguém vai comprar roupa agora, porque a roupa é supérflua. E pra que as pessoas vão comprar roupa se elas não saem? Que foi quando eu comecei a estudar esse mercado e eu vi as minhas clientes. Mas o que vocês querem nesse momento? E aí, era unânime. A gente quer roupa confortável pra ficar em casa. Ah, é verdade. E aí foi quando eu fui atrás de fornecedores, tudo de forma online. Também foi bem difícil naquela época de conseguir comprar online. Mas comecei a testar, a trazer algumas peças, testar. Tive alguns problemas, tive um prejuízo bem grande naquela época de algumas peças que me mandaram, todas com defeito de fabricação. E nisso, começou a chover pedidos, porque, poxa, olha, essa loja atende online, elas têm peças confortáveis. E aí foi também quando o Leandro, que é o meu marido, ele é contador. E ele já trabalha com contabilidade Coisa boa. há muito tempo. Só que ele sempre teve essa veia empreendedora. Ele começou a empreender na construção civil em 2012, foi 2012 ou 2013. Então, ele sempre teve essa veia empreendedora, ele sempre falou muito, conversou muito sobre empreendedorismo comigo. E aí foi quando eu falei pra ele, tá, por que tu não vem trabalhar comigo? E aí ele falou, não, eu vou começar te ajudando e tudo mais, porque nisso ele dava a consultoria financeira para muitas empresas. Só que muitos dos clientes deles começaram a fechar durante a pandemia. Então ele ficou ali com uma agenda bem tranquila de Pra poder trabalho. entrar no projeto, pra poder... Isso, e aí ele começou a me ajudar. Aí, inicialmente, ele já me ajudava na parte financeira ali para organizar, porque durante esses 2 anos que eu trabalhei online, foram 2 anos que eu nunca tirei nenhum real da loja. Todo o dinheiro era da loja. Porque como eu trabalhava fora naquela época, eu tinha ali já a minha renda. Então, era todo o dinheiro da loja e eu ia juntando. Aí, todo mundo me questionava, mas tu junta dinheiro por quê? Porque eu não falava pra ninguém, eu tenho o projeto de abrir uma loja. E eu dizia, porque o dinheiro não é meu, ele é da empresa. E aí, ele foi trabalhar comigo, e aí ele abraçou ali o projeto, tanto no atendimento online, e a gente virava as madrugadas embalando pedidos. Tem até uma foto que eu gosto muito, que é a sala da casa dos meus pais, e todo o tapete, assim, ó, é pedido de cliente. Por cima do tapete, em cima do sofá, porque a gente já não tinha mais estrutura física pra colocar. Então, a gente passava a noite ali naquele processo, e no outro dia, a gente ia entregar. A gente levava para alguns clientes experimentar também. Naquela época até aumentou muito mais a questão de só entrega. Antes eu ainda levava muito mais para experimentar, mas as pessoas já estavam mais receosas e tudo mais. Então a gente só entregava. E aí foi junto com ele, né, que a gente uniu os nossos pontos de tração. Eu sempre fui muito ligada na parte do marketing, das vendas. Ele já na parte de gestão, já era muito, muito mais atinado também. Muito bom na parte de vender. E aí foi quando a gente uniu as forças e começou a trabalhar juntos. Aí foi questão de poucos meses que a gente pensou, não dá mais para atender na sala. Sim. A gente precisa de um espaço físico. Então, nosso primeiro espaço físico foi um container de 12 metros quadrados, porque a nossa ideia era muito mais ter um lugar para a gente guardar as peças, para a gente conseguir se organizar melhor, do que uma loja física. Só que desde o momento que a gente anunciou o lançamento desse espaço, as clientes compraram tanto a ideia que no dia da inauguração tinha uma fila de espera. E foi era um centro comercial e ali nós fomos a primeira loja a inaugurar. Então já tava um canteiro de obras, assim. E aí tínhamos a restrição, que eram 5 pessoas dentro do container. Então, era Leandro, eu e minha mãe. Então, a gente podia atender 2 clientes por vez. 2, 3 clientes por vez. Então, formou uma fila gigante. E a gente falou assim, meu Deus, no meio da pandemia, as pessoas saíram de casa para vir conhecer a loja física. E aí foi quando a gente teve a certeza ali que realmente a gente estava no caminho certo. Legal. E assim a gente vê, e me chamou muita atenção, né? Claro que a gente deu uma stalkeada nos teus perfis para a gente poder fazer essa conversa mais próxima, entender um pouco mais sobre a tua trajetória, que ela se baseia bastante, mas bastante, assim, como tu tens engajamento, assim. Mas isso aqui é um engajamento assim, real, né? É genuíno mesmo. E a gente vê que são pessoas que te acompanham desde o início.
E teve um depoimento ali que uma seguidora colocou, cliente certamente também, que falou, eu te acompanho desde o início, desde que tu fazias as lives na casa lá no teu quarto, eles disseram, né? Te acompanho desde que tu fazias as lives lá no teu quarto, que deveriam ser no Instagram, né? E o que tu atribuis a essa relação tão sólida, tão próxima, assim, e cheia de emoções, que a gente vê que é muita emoção nos comentários. Muita gente, principalmente aquele vídeo que tu falas, do teu reposicionamento, mudança de nome, como que a gente vê inúmeros comentários ali, né? As pessoas emocionalmente conectadas contigo. Ao que tu atribuis isso? É a conexão, e não é só a conexão com a marca, hoje é uma conexão da Luana com as nossas clientes. Desde o início eu me posicionei como a influenciadora da marca. Então, eu sempre, tudo que eu falo, que eu me posiciono nas redes sociais, é o meu posicionamento fora também. Então, eu acho que isso traz muita verdade, os clientes dizem que traz muita autenticidade. Então, eu acredito que seja isso que gera tanta conexão. Legal. E o teu empreendimento está passando por um rebranding, né? Então, vamos aproveitar para falar um pouquinho disso, assim. E que movimento que tu percebeu no mercado que fez tu querer essa mudança? Então, como a Delua surgiu em 2018, eu era muito menina na época. Eu era uma menina apaixonada por rosa. Então, o meu sonho era ter a loja mais rosa da cidade. E quando a gente foi pro nosso terceiro ponto físico, que foi a loja da Voluntários ali, que era um prédio enorme. Ali eram mais de 600 metros quadrados. Eu falei, eu quero a loja mais rosa da cidade. Então, toda a fachada... bem rosa. Bem rosa, com luz de LED era rosa, tudo era rosa. E com o passar do tempo, eu fui entendendo exatamente quem era o nosso público-alvo. E o nosso público-alvo, ele amadureceu junto comigo. Hoje eu sou uma mulher de 31 anos. E o nosso público-alvo também são mulheres buscando mais autoestima. E aí, com esse amadurecimento da marca, eu vi que a forma que a gente se posicionava já não refletia a nossa essência. Legal. Então, isso é muito importante. Desde o início eu preguei que a gente era uma loja de moda feminina, de moda feminina acessível e de qualidade, para vestir mulheres de autoestima. Só que só isso não sustentava mais esse nosso posicionamento. Então, as cores tinham que mudar, a forma que a gente se comunica também. E aí foi quando, eu brinco, né? Eu brinco não, mas foi realmente quando eu me perdi. Quando eu já não entendia pelo que eu estava correndo, faltava propósito. E eu sempre falei que no momento que eu fizesse algo somente pelo dinheiro, eu não era o suficiente para mim. De sustentar com o tempo, né? A verdade, exato. Né? Então eu comecei a refletir se fazia sentido aquilo nesse momento. Não fazia. E aí inicialmente eu pensei, vou fazer uma reforma na loja, vou mudar as cores e tudo mais. Vamos mudar também a identidade, porque isso também foi por uma questão jurídica. A gente, em 2018, não registrou a marca. E aí, aquilo, o empreendedor, a gente sempre tem uma prioridade, a gente vai deixando algumas coisas de lado. Só que aí, eu sabia da importância, mas eu não dei a devida importância pelo registro. Em 2023, a marca foi registrada no Rio de Janeiro. Acontece. Então, a gente, não recebemos nenhuma notificação, nada para não utilizar, mas para mim não fazia sentido investir em algo que não é meu. Então, posso ter sido a criadora? Posso, mas não é meu. E aí foi quando eu comecei a pensar, mas qual vai ser o novo nome da marca? E aí a gente já uniu esse processo. Precisamos fazer um rebrand, precisamos nos posicionar de uma forma diferente, precisamos mudar o nome. E aí eu chamei a arquiteta, falei com ela, olha, a gente vai fazer isso, 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 vamos reformar aqui na loja da Voluntários. Aí ela falou, não, vamos, só que não vai ficar ainda conforme vocês querem. Porque eu falava da questão do espaço dos provadores, eu falava sobre a questão de ter uma loja um pouco mais ampla, porque não tem para onde a gente expandir aqui. Porque eram 3 andares, mas a parte de cima ficava muito... nada funcional, sabe? E pouco acessível também, né? E aí foi quando a gente estava procurando um ponto para Asmei, que a gente não tinha aberto ainda. Asmei. E aí a gente foi visitar o prédio, que agora é a Casa de Lua. E aí, quando eu entrei no prédio, parece assim que tudo fez sentido, sabe? E aí É o lugar. Eu uso muito ChatGPT, eu já peguei o meu celular, já fui ali, olha, encontrei uma loja assim, assim, e tudo mais. E foi quando surgiu a Casa de Lua. Foi assim, como eu digo, foi
quando eu realmente estava procurando respostas, eu precisava desse novo nome, mas eu não encontrava, porque nenhum outro fazia sentido, porque o Delua, ele traz muito significado para nós. Então, eu não queria excluir o Delua. E aí foi quando Casa Delua, eu conversei com a nossa advogada, e aí deu tudo certo. E Luana, assim, Delua e Casa Delua, ambos carregam o teu nome, né? Sim. E como é que é pra ti isso, nesses 8 anos? Em alguns momentos pesou, o teu nome, dá uma sobrecarga, assim, ou não? Eu vou te contar que quando eu escolhi o Delua, não foi por causa do meu nome. Não foi por causa do nome. Chocante. Quando o Eu não Leandro esperava. o Leandro perguntou qual vai ser o nome, e eu falei, Delua Store. E aí ele me perguntou por quê, achando, teu nome é Luana? Ah, porque todo mundo diz que eu vivo no mundo da lua. Porque desde criança as pessoas Sim. falam, mas não porque, Uniu as duas. tu é muito distraída, tu não presta atenção. Não, é porque eu sou uma pessoa que, principalmente no meu processo criativo, eu preciso ficar na minha. Tu pode estar falando comigo, eu não vou te escutar. Porque eu tô concentrada naquilo ali. Eu tenho muito hiperfoco. E aí, desde criança, eu sempre ouvi isso. Ai, tu vive no mundo da lua. Mas, e aí foi por isso que surgiu o Delua. E que, na verdade, não é no mundo da lua, né? Tu estavas super focada em algo, na verdade. Né? Mas naquela época, né, era mundo da Era lua. geral. E essa tua questão e a atribuição que tu dá bastante, assim, aos teus conteúdos, né? Com a tua imagem também, no teu perfil, no perfil da empresa. Como é que é pra ti, como é que tu trabalhas isso, assim, diariamente? Os teus desafios, digamos, para isso. Eu sempre que eu vou para as redes sociais para me comunicar, eu gosto de passar coisas boas. Então eu sei que se for um dia que eu não tô legal, eu vou transparecer isso para as nossas clientes, para as minhas seguidoras. Então eu valorizo muito a questão da energia. Se não é um bom dia, eu respeito os meus limites. A gente não faz. Mas lógico que tem dias que eu não posso me dar o luxo de não fazer. Tem que ser feito, porque é tudo constância, né? Aquele processo. Tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Mas vamos dizer assim, que eu vou ir para as redes sociais para falar, para me comunicar, quero falar sobre algo motivador. Porque hoje não é só sobre vender roupas, eu me comunico de várias formas. Eu vou ali para falar uma coisa que aconteceu no meu dia, que talvez tenha acontecido também no dia de alguma seguidora. Ou então eu vou ali só focada na questão de prospecção. Mas eu também, como a gente criou essa conexão tão grande, eu muitas vezes não consigo, sabe? Só ir ali, hoje eu vou ir só pra fazer vender. Não, eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar também como é que elas estão, eu leio ali as mensagens, os comentários. Mas nos dias ruins eu fico mais em off, assim. Eu tento só fazer o que precisa ser feito realmente. Mas é esse o teu diferencial, né? Essa conexão mesmo, né? Com as seguidoras, com as clientes. E pensando nisso, nesse espaço novo, o que foi que tu trouxe de diferente, assim, para atrair novos clientes e para agradar as que tu já tem? Então, o espaço novo, a gente pensou muito sobre esse movimento do varejo, né? Que a gente enxerga um varejo antes da pandemia, um varejo que a gente viveu, que foi no período da pandemia até uma parte ali pós-pandêmico, e o movimento do varejo hoje. Ele está sempre se reinventando, então a gente tem que estar nesse movimento constante. Hoje a gente vê o físico muito mais como uma experiência do que somente como um canal de vendas. Porque hoje eu pego meu celular e eu compro de qualquer lugar, sem precisar estar indo até uma loja, sem precisar muitas vezes estar falando com uma vendedora. Eu vou ali e compro algo que eu tenha necessidade ou que eu tô com vontade. Então, o movimento de fazer hoje os clientes ir até a loja física, ele tem que ser algo maior. Então, a gente pensou, vamos promover um lugar que seja mais do que uma loja, que não seja somente sobre vender produtos. E é esse o movimento que a gente está experiência, né? Pra gerar fazendo uma experiência. com a Casa de Lua, gerando experiência, e também a gente quer promover ali dentro outras coisas além da venda. A gente quer fazer eventos, a gente já está fazendo, a gente quer fazer eventos, a gente quer fazer encontros. Eu defendo tanto essa parte do empreendedorismo feminino, de ajudar outras empreendedoras. Então, por que eu não faço roda de conversas ali com as nossas clientes que também são empreendedoras? Então, a gente enxerga a Casa de Lua muito mais do que algo que só vende produtos. E a gente está focando 100% na experiência do cliente. Quais outros motivos, então, pegando esse gancho,
Além da roupa, além de adquirir roupas, que tu consideras que nesses 8 anos o público compra de vocês? Pela história, o pessoal muita gente se inspira muito na história, muita gente entra em contato para dizer que, também comecei de baixo, também comecei pequeno. Tem a questão também da confiança com a marca. Hoje, jamais tu vai lá, vai comprar uma peça na minha loja, a peça vai apresentar um defeito, tu vai levar lá e eu vou dizer assim, sinto muito, passou o prazo de trocas. Não, a gente tem um pós-venda que realmente funciona, a gente se preocupa muito com a experiência do cliente, até porque se tu comprar comigo e tu não tiver uma boa experiência, tu não vai voltar. Sim. Hoje a gente valoriza muito a recorrência, vamos dizer que 80% das nossas vendas diárias são de clientes recorrentes. A gente se preocupa em dar treinamento também para as nossas colaboradoras. Hoje, eu até falei sobre a experiência do cliente, mas o espaço da Casa de Lua também ele é muito focado na experiência dos nossos colaboradores. Ter um lugar mais confortável, ter um lugar mais reservado para a hora do intervalo, do descanso deles, né? Isso é muito importante. Quando eu comecei, eu sempre conto essa história todas as reuniões, né? Porque sempre tem algum colaborador novo que está começando, que a gente almoçava atrás do container numa escada. Então, a gente torcia assim, não podia chover, porque se chovesse, a gente tinha que almoçar dentro. E aí, sempre, ou ficava o cheiro da comida, ou sempre chegava uma cliente na hora. A pessoa mastigando ali. Tinha vezes que a gente escondia o prato de comida e a gente ia conseguir comer depois às 6 da tarde, quando fechava a loja. Começava a entrar gente sempre lá. Então, eu sempre dizia, né, que meu sonho era ter uma cozinha. E aí, lá na nossa terceira loja, já tinha um espaço de cozinha e tudo mais. E aí, hoje, a gente conseguiu proporcionar para eles um espaço para descanso com ar-condicionado. Agora, final de semana, a gente vai lá comprar televisão também. Então, poxa, isso são coisas que eu não tive lá no início e eu quero poder proporcionar para minha equipe, sabe? Sim. Porque eu acho que a gente valoriza tantas coisas e às vezes a gente esquece de valorizar quem cresce junto com a gente. Porque hoje eu tenho a ciência que a gente só cresceu porque a gente tinha pessoas ao nosso lado para fazer esse crescimento. Eu e o Leandro, a gente chegou no nosso máximo. Sozinhos a gente não vai mais longe. Foi quando a gente começa a formar a equipe. Legal. E hoje, olhando para trás, qual que foi a decisão mais difícil assim que tu tomou? Vou falar uma delas. Tá. Mas, com certeza depois vai passar e você, era pra ter falado. É assim mesmo. Foi essa parte do rebrand, que foi o mais difícil, porque eu fiz um movimento muito grande junto, que foi trocar de endereço Sim. e trocar de marca, né? Porque tem muita gente que manda mensagem agora e diz: ué, vocês fecharam? Passei ali na frente, tá fechado. Ainda bem que é bem pertinho, né? A gente não fechou, agora nós somos a Casa de Lua e tudo mais. Então, agora a gente está trabalhando bem forte sobre a questão desse posicionamento para que as clientes entendam que é a mesma marca, é a mesma essência, porque no momento que a gente foi para uma loja maior, uma loja mais bonita, as clientes também ficaram com aquela preocupação, será que agora é mais caro? E não, a gente segue com uma moda acessível. Então, esse é um processo que a gente está bem focados, principalmente nas redes sociais, que é o nosso ponto de tração, né? Mas também de fazer essa conscientização para cliente que vai até a loja, ou para comentar com as amigas, para comentar com os familiares, porque a gente também, mesmo a gente promovendo muito o conteúdo nas redes sociais, hoje a indicação ainda é um dos nossos meios maiores de captação de clientes. Então, a cliente vai lá, ela tem uma experiência positiva, ela leva uma amiga, ela conta para uma... Então, a gente está com esse processo agora de fazer as pessoas comentarem sobre a marca, de chegar no almoço de família de domingo e a cliente comentar com o restante dos familiares. Vocês viram que agora The Lua Store é Casa de Lua? Então, para nós, é um grande desafio, né? Até porque a gente estava já há 8 anos com essa marca. E se tu tivesse um grande desafio hoje, com o teu conhecimento, tu terias feito alguma coisa diferente do que tu fez até hoje? Como é que tu começarias de novo? Não, com certeza. A gente teria... É que assim, ninguém te conhece, né? Tá começando lá há 8 anos atrás, né? Sim. Lá, eu sei que algumas pessoas já te conheciam, mas digamos que fosse começar do zero agora, como é que tu farias? Assim? Começando do zero hoje? Hoje. Eu acho que eu não faria muito diferente do que eu fiz no início. Só que o que facilitaria hoje? Seriam os processos, que seriam mais simples. Sim. Se eu for
levar, por exemplo, em consideração, há 8 anos atrás, quando eu comecei a comprar para a loja online, eu enviava tudo por correios. Eu não sabia das transportadoras, eu não sabia sim. por questão financeira e também por questão de logística de tempo. Às vezes eu comprava uma mercadoria, demorava 15, 20 dias para chegar. Hoje eu recebo ali no máximo 5. Então, Mas detalhe pra gente, por exemplo, tá? Tu criaria seu perfil no Instagram, utilizarias assim, as empresas para transporte, o que que tu movimentarias até para quem tá querendo de fato começar algo aí, né? Qual seria a sim, tua sugestão eu começaria do mesmo jeito. Eu começaria pelas redes sociais. pelas redes sociais? Né? Hoje eu focaria também no TikTok, né? Que tá Boa. bem alta. Não só no Instagram. Então, eu acho que hoje até é uma complexidade maior, porque é muito conteúdo, né? Então, é bem difícil conseguir ser visto. Sim. E é um estilo diferente, né? Mas é constância. Sim. Eu faria todos os dias do mesmo jeito que eu fiz. Repetição, Conteúdo diário, assim. conteúdo diário. Focaria também na questão da conexão, de se posicionar. Não necessariamente, eu preciso ser a influenciadora da minha marca. Não, eu entendo que nem sempre é o teu ponto de tração, muita gente não gosta muito mais dos bastidores do que de aparecer, mas acharia uma forma de se conectar com o público, apostaria nas redes sociais e começaria com constância. Não E as existe compras fórmula. em São Paulo. Não existe fórmula mágica. É que hoje a gente consegue, vamos dizer, acelerar o processo porque é muito mais gente, tem muito conteúdo legal, por exemplo, gratuito nas redes sociais. Outras empreendedoras dando dicas. Até esses dias eu vi um quadro que era Empreendedoras Não Guardam Segredos. E ali tinham várias dicas super válidas para quem tá começando. Essa questão mesmo dos correios, já teve meninas que entraram em contato comigo. Como é que vocês mandam a mercadoria para cá? Porque pelos correios sai muito caro, o prazo de entrega é muito alto. Aí eu, não, entra em contato com a transportadora tal. É uma coisa assim que para hoje é algo muito simples, mas naquela época não era. Acessar essa informação era muito mais complicado, né? Também quando a gente começou a ter equipe, né? Para nós, a parte de gestão e de processos era muito difícil. Por quê? Porque a gente nunca tinha feito aquilo. A gente aprendeu do zero. Hoje, com o meu conhecimento, principalmente com o do Leandro, né? Que ele domina muito essa parte de processos e gestão, a gente teria acelerado, a gente teria conseguido crescer até mais rápido. Mas eu acho que também é prática, é constância, a gente tem que aprender coisas do zero. Mas eu acho que começaria exatamente igual. E eu, percebendo aqui na tua fala, assim, eu vejo que tu não se importa, assim, de dar dicas para as pessoas, tu tá aberta a conversar com quem quer empreender também. Então, quais que são os teus planos? Tu pretende fazer algum tipo de curso ou fazer reuniões para ajudar as pessoas que querem seguir esse mesmo caminho que tu seguiu? Eu gostaria de intensificar mais a questão de criação de conteúdos hoje, de ter o meu perfil pessoal mais voltado para essa parte do empreendedorismo, de conseguir ajudar outras empreendedoras a crescer. Não penso nesse momento em curso. Eu acho que eu não conseguiria me dedicar o tempo necessário para daqui a pouco ter mentorados e tudo mais. Mas eu penso que com esse movimento da Casa de Lua, a gente consegue ajudar muitos empreendedores, a gente consegue fazer conteúdos bem válidos e também para os nossos colaboradores se desenvolverem mais ainda. E além da Casa de Lua, tu tem também a Asmei, né? Fala um pouquinho pra gente da onde saiu essa ideia, por que tu quis variar para um outro estilo, né? Um outro tipo de loja. A ideia da Asmei surgiu em 2023, que a gente foi fazer uma viagem para a Argentina. E aí lá eu conheci uma loja que vendia maquiagens, acessórios, papelaria criativa, vários itens assim, ó. E eu amo esse tipo. Eu Esse também. é o tipo de loja que eu passo a tarde toda olhando coisa por coisa. E aí nisso eu comentei com meu marido, né? Na época a gente era noivos. Eu quero muito abrir uma loja assim em Pelotas. E eu já gostava dessa parte, porque eu comprava muito em São Paulo para trazer de brinde para as clientes. Sempre tem um brinde, E aí eu falei, não, vou abrir e tal. E ele falou assim, me apresenta um modelo de negócio. Olha só, né? Porque também a gente já empreendeu em algumas outras áreas nesses 8 anos. E a gente gosta de se aventurar e de testar, de validar, né, os nossos conhecimentos da Delua
em outros segmentos. E aí, apresentei para ele o plano de negócio e tal. Ele disse, será que vai dar certo? E aí, a gente acabou deixando, assim, não era uma prioridade. E aí, foi quando em São Paulo tava um hype, assim, de lojas de preço único. Uhum. E aí, eu falei, não, essa loja, além de vender esses produtos, ela vai ser de preço único. Aí ele falou assim, meu Deus, tu tá louca? Tu tá maluca? E eu falei, não, e o nome vai ser Asmei. Aí ele falou, por quê? E eu falei, porque essa é uma marca jovem, a gente sabe que também que o público-alvo são meninas e tal, vamos pegar uma trend, assim. Uhum. E aí tinha um vídeo e tudo mais, dizendo, eu não asmei, eu não gostei, eu asmei. E aí e eu batendo em cima, não, vai ser. E aí em Pelotas ainda não tinha loja de preço único nesse segmento. E aí eu falei, não, a gente vai ser os pioneiros, a gente traz esse gancho e tal. E aí foi passando. Até abril, depois disso, uma loja de maquiagem de preço único antes de nós. Eu falei, viu? Tu não comprou a minha ideia. E ele falou assim, tá, Luana, abre a Asmei. Uhum. E aí eu fui atrás. E aí locamos o ponto, abrimos a loja. No primeiro dia, ele me olhou e falou assim, verdade, tu tava certo. As pessoas amam, as mulheres amam esse tipo de loja. Eu falei, eu te falei. E aí, eu acho que em questão de uma semana que a gente tinha aberto a Asmei, que foi em novembro do ano passado, a gente já tava esquematizando para abrir uma segunda unidade. E aí, a gente, em dezembro, abriu já a segunda unidade. E aí, eu ainda falei, vamos abrir lojas em bairros. Uhum. Porque é uma loja que tu não precisa... eu quero comprar um gloss. Eu não vou ir até o centro para comprar um gloss. Então, se a gente estiver perto das pessoas nos bairros, facilita a vida delas. Elas vão criar uma identificação, um carinho grande com a marca, porque a gente está investindo no bairro. E foi exatamente isso. As clientes ficaram muito felizes quando a gente começou a abrir lojas em bairros, porque, nossa, o pessoal só investe no centro. E aí, vocês estão fazendo esse movimento de trazer para próximo da gente. E é uma loja muito acessível, né? A Asmei tem um preço máximo de R$20. Então, às vezes, o frete que tu vai pagar da loja do centro até o teu bairro é o preço do produto. Então as clientes gostam bastante. Aí, a gente agora tem 4 unidades. Uma no centro, uma na Guabiroba, no Fragata, uma nas Três Vendas, na Santa Terezinha. E a última que a gente abriu foi no Macro Atacado Krolov. Legal. Então, para encerrar, convido o pessoal para visitar a tua nova loja, né? A loja de sempre, mas com um rebranding, né? Então, pode convidar aí o pessoal. E é isso, muito obrigada. Quero convidar todos para conhecerem a Casa de Lua, que agora a gente está na rua 15 de novembro, 717, entre Voluntários e Cassiano, bem pertinho do antigo endereço. Para acompanhar nas redes sociais também, que a gente está sempre produzindo muitos conteúdos. E também para conhecer as lojas Asmei, que no Instagram também tem todas as informações. E agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Prazer.